Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 68, versos 19 e 20. Salmo 68. Salmo 68, versos 19 e 20. Vamos ler juntos, bem forte. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está ao escaparmos da morte. Vamos repetir o versículo 19, vamos lá? Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Eu quero meditar com vocês nesta manhã sobre o tema como carregar os fardos da vida. Como carregar os fardos da vida. E em primeiro lugar, nós precisamos definir qual é o significado dessa palavra fardo, porque a palavra aparece aí. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. O que significa essa palavra fardo? Quando você vai para a etimologia dessa palavra, no hebraico, essa palavra significa como se fosse um pacote, um embrulho, uma encomenda, que você carrega. É como se você fosse uma transportadora de pacotes, de embrulhos. Mas Aurélio, ao definir essa palavra na língua portuguesa, fala que fardo é todo tipo de responsabilidade que a vida nos impõe. Por exemplo, se você é casado, você tem marido, a responsabilidade de pagar as contas da sua casa. Se você é um microempresário, está aqui, você tem 5, 6 funcionários, você tem uma microempresa e você tem a responsabilidade de tocar essa empresa, de produzir para sustentar essa empresa. É um fardo, é uma responsabilidade. Mas no grego, essa palavra fardo, ela deixa de ser um pacote, deixa de ser uma responsabilidade e passa a ser algo que está além das nossas forças. E o fardo pode ser alguma coisa que nos oprime, alguma coisa que está além da nossa capacidade de suportar. E se a gente for analisar a vida como ela é, os budistas dizem o seguinte, que viver é sofrer, e Jesus Cristo diz que no mundo tereis o quê? Aflições. Por isso nós devemos ter bom ânimo, porque enquanto nós estivermos neste mundo, nós teremos aflições, nós teremos lutas, nós teremos fardos e pesos para carregar, porque a própria existência é um fardo. Você se lembra que o apóstolo Paulo faz uma comparação entre os sofrimentos desta vida com a glória. E ele usa justamente a figura do peso, do fardo. Ele diz que o peso do sofrimento dessa vida, ele é incomparavelmente inferior ao peso da glória que nós iremos o quê? Experimentar. Então viver, eu não queria lhe desanimar, mas é carregar peso. É carregar peso, é carregar responsabilidades, é viver circunstâncias, muitas vezes, que estão além da nossa capacidade.
E eu queria animar mais você. Eu queria que você abrisse a Bíblia, por favor, lá em Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Eu queria que você entendesse esse versículo aí, porque esse versículo... Gálatas, capítulo 6, versículo 2. O que é que diz a palavra de Deus? Gálatas 6, 2. Lê comigo, por favor. Levai, e assim... Presta atenção, você já tem suas cargas pessoais, os seus pacotes, os seus embrulhos, as suas responsabilidades. Mas se você é cristão, está dizendo que eu e você, nós devemos ajudar o outro, a levar a carga do outro, a sermos empáticos, a sermos solidários, a sermos companheiros. Você já pensou nisso? Por isso que vocês chegam aqui no domingo e está com esse semblante de gente carregada. Por isso que teve uma igreja aí que ganhou muito dinheiro fazendo a sessão do descarrego. Porque muitas vezes nós estamos o quê? De fato o quê? Carregados. Eu queria colocar para você que há fardos na vida que eu tenho que levar mesmo. E o texto nos diz o quê? Bendito seja Deus, que o quê? Dia a dia, o quê? Leva os nossos fardos. Então nós temos fardos diários que nós vamos carregar, que nós vamos ter que levar. A sua cruz, por exemplo. Todo aquele que é discípulo de Jesus Cristo, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. E o que é a cruz? É justamente o sofrimento, a responsabilidade, os problemas que vêm sobre você pelo fato de você ser cristão, de você estar identificado com Cristo. Há muitos problemas, há muitas coisas que eu enfrento na vida, que eu enfrento justamente por causa do meu compromisso com Cristo. Se eu não tivesse relação com Cristo, eu não carregaria esses fardos, eu não passaria por esses problemas. Mas há fardos que eu posso me livrar. Há fardos que eu posso tranquilamente dizer, olha, eu posso me libertar nessa manhã desses fardos. Eu queria começar com um tipo de fardo que está lá, abra a sua Bíblia, em Mateus capítulo 23, versículo 4. Mateus capítulo 23, versículo 4. O que é que diz a palavra de Deus em Mateus 23, versículo 4? Jesus justamente está falando sobre isso. 23, versículo 4. Vamos ler juntos? Atam fardos pesados, dizem e não fazem, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo. Grife essa palavra aí, atos, fardos o quê? Que fardos pesados são esses? São os fardos da religiosidade que não procedem da palavra de Deus. São leis humanas, são tradições humanas que muitas vezes, na nossa religiosidade, nós carregamos como se fosse algo que Deus estivesse pedindo de nós, e não é. E o mundo religioso é um mundo muito perigoso, porque há pessoas que elas colocam sobre outras pessoas fardos religiosos, obrigações religiosas que não estão na palavra de Deus. Veja, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando a igreja se reuniu para tratar
de assuntos espirituais, e os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles estavam querendo colocar sobre os cristãos gentios convertidos toda aquela tradição judaica. E veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, por favor. Dá uma olhadinha aí, versos 28 e 29. O que que diz Atos 15, 28, 29. O que que diz aí? Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargos, além dessas coisas, o quê? Essenciais. Que vos abstenhais de coisas sacrificadas aos ídolos, bem como de sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos... Veja bem, que maior encargo aqui, além dessas coisas essenciais. Às vezes você está vivendo sobrecarregado espiritualmente, religiosamente, por coisas que Deus não está pedindo de você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Há muita coisa que é tradição de homens. Há muita coisa que são obrigações que nós criamos na nossa religiosidade, mas que não procedem da palavra de Deus. E às vezes eu estou sofrendo por isso. Eu me lembro de uma irmã que me ligou desesperada porque ela fez um voto precipitado. E ela disse para Deus: Deus, se o Senhor me abençoar e me livrar desse problema, eu não vou mais cortar o meu cabelo. Eu não poderia fazer esse voto. Porque eu não faço mais o cabelo, eu faço o pé do cabelo. Mas é um negócio que... Existe alguma base bíblica para fazer um voto desse? E ela fez esse voto, e o cabelo começou a crescer, e já estava no calcanhar. E ela disse: pastor, eu fui procurar o meu pastor, o meu líder espiritual, e eu perguntei para ele se eu podia quebrar esse voto, porque eu não aguento mais, o cabelo está muito pesado. Eu disse: minha irmã, pode cortar o cabelo e põe na minha conta. Põe na minha conta. Porque muitas vezes a gente faz votos precipitados diante de Deus, coisas que Deus não está pedindo de nós, e nós estamos achando que aquilo que nós estamos fazendo, Deus está pedindo de nós. Isso se chama o quê? Atos, fardos o quê? Pesados. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Salmo de número 32. Salmo de número 32, eu queria que você observasse um outro tipo de fardo que muitas vezes nós carregamos como cristãos, porque a Bíblia diz lá no Salmo 32, no versículo 1, diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Ou seja, não existe bem-aventurança maior de nós experimentarmos o perdão de Deus. Não existe felicidade maior, alívio maior para a nossa consciência, para o nosso coração, de saber que quando eu peco, eu me arrependo daquele pecado, eu peço perdão a Deus, eu abandono aquele pecado e consequentemente o quê? Deus me perdoa. Mas veja, no capítulo 32 ainda, no versículo 3, veja aí, lê comigo, 32, 3, o que diz aí? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão, o quê? Pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de... Veja um tipo de fardo que muitas vezes o crente carrega, que é o fardo do pecado cometido e do pecado que é escondido. E você, como crente, quando comete um pecado, e você esconde esse pecado, e você não confessa esse pecado está todo dia diante de você, e a mão de Deus está pesando sobre você o quê? Todo dia. Você já pensou nisso?
já contei aqui a história de um advogado, de uma família de 7 irmãos, que quando os pais morreram, esse advogado foi fazer o inventário da família. Não são todos, mas geralmente os advogados são muito sabidos. E nesse inventário que ele fez dos irmãos, ele deu um jeitinho de se beneficiar no inventário dos irmãos. Ele era crente, ele era membro da igreja. Todos os irmãos confiavam nele, todos os irmãos viam nele um exemplo de crente, uma pessoa do bem. Mas de repente, nesse ato de pecado, de levar vantagem, essa pessoa começa a enfrentar alguns problemas de saúde. Ele passou a não dormir direito. Ele começou a enfrentar problemas, ele ia aos médicos, fazia todos os exames, mas ele começou a entrar num processo de depressão, de ansiedade, de angústia. E depois de meses enfrentando essa situação, o seu pastor, muito amigo dele, perguntou: será que não existe alguma coisa na sua vida de origem espiritual que está causando esse teu sofrimento? E depois de pensar, e depois de orar, e depois de ler a Bíblia, ele descobriu que a mão de Deus pesava sobre ele dia a dia por causa do seu pecado. O seu pecado escondido. E ele então reúne os seus irmãos, confessa o seu pecado para os seus irmãos, restabelece todo o inventário, corrige todo o inventário, e aquele homem passa a desfrutar novamente de uma vida saudável. Porque enquanto ele escondia o seu pecado, ele carregava o fardo da culpa, e a mão de Deus o achatava sobre ele. A Bíblia fala, meus amados irmãos, também lá em Lucas capítulo 12, versículo 22, de um fardo comum para nós hoje. Lucas capítulo 12, versículo 22. E Lucas vai nos falar justamente da ansiedade, do excesso de preocupação. O que diz o texto aí? Está na tela para você ler comigo. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis o quê? Ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não andeis o quê? Ansiosos pela vossa vida. Às vezes a nossa ansiedade não é quanto ao que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir. Eu sofro aqui na igreja porque nós temos um orçamento a cumprir todo mês. Vira o mês, a gente zera o caixa e tem que arrecadar 2.800.000 para pagar todas as obrigações da igreja. E nós não temos fundo de reserva. Não temos. E eu fico imaginando você lá no seu trabalho, todo mês, quando você vira o mês, se você é vendedor, se você é executivo, você tem metas a cumprir. Estou falando para gente normal aqui ou não? Vira o mês. Às vezes quando o mês é bom, até você esconde uns pedidozinhos já para botar no outro mês. A sua preocupação não é quanto comer e quanto vestir, mas você tem ansiedades sobre cumprir tarefas, atender expectativas, produzir, porque você está no mercado de trabalho. Você é executivo de uma empresa, você é vendedor-chefe, você tem angústias, preocupações, você tem famílias que dependem de você. E essa semana eu fiquei preocupado, porque se a Starbucks pediu falência ou pediu ajuda, a coisa está ruim mesmo. Porque coisa que a gente não deixa de tomar é café, né? A gente pode estar duro, mas não deixa de tomar café. A gente suspende qualquer outra coisa, mas café não.
E a gente começa a olhar o que está acontecendo no mundo, as angústias, as dificuldades que está acontecendo no mundo, na economia. E você tem pessoas que dependem de você. Isso muitas vezes traz o quê? Ansiedade no seu coração. Você mesmo me disse uma vez, você é executivo de uma empresa, você tem 600 pessoas que trabalham debaixo da sua orientação. 600 pessoas. E no dia que você perde o sono, que você lembra das 600 pessoas, você não sabe o nome, mas a cara dessas pessoas vem. Eu sonho com missionário, com mulher de missionário. Com as responsabilidades que nós temos. A Bíblia fala, meus amados irmãos, que há fardos também. E eu queria que você abrisse lá em Lucas, capítulo 21, versículo 34. Tem muito crente que carrega fardo de vício, de embriaguez, de pornografia. Você já pensou nisso? A Bíblia é tão atual, não sei porque o pessoal quer reescrever a Bíblia. Lucas 21, Lucas capítulo 21, versículo 34, é isso que está aí? Por favor, o que é que diz a palavra de Deus? Vamos ler juntos aí? O que é que diz? Por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós. Veja que esse texto está sendo escrito para crente que gosta de orgia, de embriaguez e de estar envolvido com as preocupações deste mundo. Tem muita gente que está oprimida por vícios, oprimido por coisas que na sua vida não deveriam existir, mas existe. E ele já tentou se livrar e não conseguiu. Mas eu queria que você abrisse, por favor, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 16. Existe uma sobrecarga, um peso, que é preocupação financeira. Isso aqui ninguém tem aqui, graças a Deus. Todo mundo aqui ganha mais do que gasta. Todo mundo aqui tem dinheiro investido na poupança. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 16. O que é que diz aí? Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique o quê? Para que essa possa o quê? Socorrer as que são. Esse texto está falando de crente que tem, pode ajudar, mas ao invés de fazer isso, pede à igreja para ajudar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é a palavra sobrecarregada. O que significa sobrecarregada? Ele está falando de sobrecarregada o quê? Financeiramente. Significa que hoje é quanto mês? 5. Você nem recebeu ainda, vai cair no 5º dia útil, e já está tudo comprometido. Você vai até selecionar quem é que você vai pagar. E eu estou sentindo que esse mês você não vai dar dízimo. Porque é melhor arrumar confusão lá com Jesus no céu do que com o condomínio do prédio. E todos nós vivemos, meus amados irmãos, hoje no Brasil, mais de 75% das famílias brasileiras estão o quê? Endividadas. Significa que estão sobrecarregadas o quê?
economicamente, financeiramente. E o que é que nós vamos fazer com isso? O texto vai nos ensinar duas verdades. Vamos voltar lá para o texto do Salmo. Eu queria que você entendesse o que está aqui no texto. Salmo 68, versículo 19. O que é que diz aí? Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Ele nos ajuda a carregar o fardo, o quê? Dia a dia. Então o que é que eu tenho que fazer aqui como crente? Eu tenho que me entregar, ou entregar todos os meus fardos para Deus. Todas as minhas preocupações, todas as minhas ansiedades. Tiago diz: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. Não é assim? Humilhai-vos, lançando sobre Ele, descarregando, tirando dos seus ombros toda a vossa ansiedade, porque Ele tem o quê? Cuidar de vós. Mas eu queria dar uma notícia boa para você. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Como é que Deus, dia a dia, Ele nos ajuda a carregar o nosso fardo? É que Ele nos carrega junto com os fardos e com tudo. Veja o que diz aí. Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas, já o quê? Cansado. Presta atenção, na idolatria, quem carrega o ídolo é o animal. Se você é um idólatra, você carrega o ídolo. Você carrega a imagem, você carrega o patuá. Tem gente que carrega no pescoço. Você carrega o seu ídolo. Mas veja o que é que diz aí, a comparação, a diferença. Versículo 2: esses deuses juntamente se abaixam, se encurvam, não podem salvar a carga, eles mesmos entram o quê, hein? Cativeiro. Esses ídolos são fardo para você, porque eles não ajudam você a carregar o seu fardo dia a dia, e além do mais, eles se tornam o quê? Um fardo para você. Mas vamos ler junto, por favor, bem forte, bem bonito, versículo 3 e 4, o que é que diz aí? Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice, eu serei mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, já o ainda tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos... Presta atenção, o nosso Deus não somente carrega os nossos fardos, mas Ele carrega nós juntamente com os fardos que nós temos. Outro dia a irmã chegou para mim aqui, eu não quis perguntar a idade, mas disse: pastor, todo o meu dinheiro agora é para comprar remédio. E você sabe que vai ficando velho, a primeira coisa que aumenta é o quê? O plano de saúde. E a turma dos laboratórios parece que não gosta de velho, porque os remédios velhos tudo caro. Porque é tudo pesquisa nova. Não é assim? Eu mesmo estou fazendo tenho que fazer uma poupança só para comprar remédio. Tem gente que diz: pastor, eu estou com um imóvel lá que estou comprando esse só para pagar o plano de saúde.
Eu quero dizer para você o seguinte: você quando tomava a mamadeira, Deus já carregava você. Você já dava trabalho para Deus. Ele carrega você desde quando você é criança e vai carregar você até o túmulo, tá? Quando chegar no túmulo, ele vai jogar. Ou para facilitar, vai cremar você. Pronto. Aí você vai para a presença dele, 0 bala. Mas Deus carrega a gente. Se existe alguém que devia reclamar de carregar a farda, era Deus. Diz: eu não aguento mais, Arival. Esse cara tem que carregar todo dia ele arruma encrenca, dívida. Você já pensou? O Espírito Santo diz para Jesus: lá vem Arival de novo. Resolveu botar 20 missionários na China e agora quer que o povo pague. Construir templo. Os irmãos saem lá: pastor, como se eu fosse dono da igreja. Ah, pastor, agora nós já vimos agora que 2.000 membros para a gente reunir todo domingo, está fácil. Tá, é só arrumar 200 milhões que a gente resolve fácil. Não é assim? Quantas lutas você tem? E aqui, aprenda que o salmista, ele toma posse aqui, como diz o pentecostal: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o que? O nosso fardo. Ele nos carrega com todas as nossas ansiedades, com todas as nossas preocupações. O problema que eu tenho é problema dele. A preocupação que eu tenho, ele está preocupado também. Você está preocupado com seu filho? Essa preocupação é dele. Você está preocupado com a conta que você tem que pagar? Essa é a preocupação dele. Porque ele cuida de nós. Ele é o nosso pai. E sofrimento de filho é sofrimento de pai. E problema de filho é problema de pai. E às vezes eu fico: Senhor, tem misericórdia. E a coisa mais difícil é cumprir aquilo que está lá no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. E diz assim: descansa no Senhor. E diz assim: não tenhas inveja daqueles que praticam aquilo que é errado. Continue sendo crente, fazendo tudo certinho. Descanse o seu coração, porque eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Amém? E esse cuidado aqui é diário. Dia a dia. Ele diz que a gente deve orar como? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele está cuidando de nós todo dia. Quando você acorda, ele já está acordado. Quando você dorme, ele já está acordado. Ele vela por nós todos os dias. Descanse o seu coração. Por isso que Jesus diz assim: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é. Ou seja, quando eu troco as minhas preocupações pela fé em Deus, a fé para mim traz alívio, traz conforto, traz refrigério. E talvez você esteja aqui hoje preocupado com a sua empresa, preocupado com o seu negócio, preocupado com tudo na sua vida. Você está angustiado, você diz: pastor, eu estou carregando um fardo, eu estou achatado de preocupação. Então hoje de manhã é dia de descarrego. Você vai entregar os seus fardos para Jesus. Mas veja o que o texto diz também, porque o texto completa: o nosso Deus é Deus o quê? Libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos o quê? Da morte. Porque quando o fardo, e a palavra no grego é um fardo que vai nos oprimindo, que vai nos ferindo, o fardo pode o quê? Nos matar. Nos matar. Porque o fardo é um peso que está acima da sua capacidade de resistir.
Veja, por favor, lá em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Só para ilustrar isso aqui para você, para a gente orar. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 8. O que diz aí? O que diz? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. O que ele diz? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima o que das nossas, a ponto. Ou seja, eu passei por uma tribulação que ele diz assim, eu vou o quê? Morrer. Foi uma tribulação, foi uma angústia, foi algo que ele desesperou-se da própria vida, dizendo, não tem jeito, não tem saída, eu vou morrer. Porque quando eu carrego esses fardos, além das minhas forças, irmãos, quando eu carrego essas angústias, além das minhas forças, essas forças podem me matar. Por isso, que além de carregar o nosso fardo dia a dia, o nosso Deus é um Deus o quê? Libertador. Além, Ele vai além de carregar, Ele vai nos libertar. Nos libertar. Talvez você esteja vivendo uma opressão demoníaca. Talvez você esteja vivendo uma opressão de incredulidade. Isso pode matar você espiritualmente. Isso pode levar você a apostatar da sua fé. Tem muita gente, irmãos, que apostatou da fé, que abriu mão da fé em Deus justamente porque enfrentou situações difíceis na vida e não teve a capacidade de clamar por Deus, para dizer, Senhor, me liberta. Porque quis resolver as coisas sozinho, mas sozinho a gente não resolve absolutamente o quê? Nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só Ele me leva a passos verdejantes. Só Ele coloca um ar-condicionado na minha alma, refrigera a minha alma. Só Ele. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Ele me consola, Ele me ajuda, Ele me fortalece. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários e me protege. E eu queria convidar você nesta manhã a entregar seus fardos para o Senhor. Dizer, pastor, eu estou aqui. Já há anos estou carregando fardos na minha vida. E você vai carregar fardo até a morte mesmo. Porque o fardo só muda de nome. Preocupações, provações só mudam de nome. Mas bendito seja Deus que dia a dia Ele me ajuda, Ele leva o meu fardo. Mas Ele é o meu Deus libertador. E Ele pode me libertar também daquilo que eu não preciso carregar. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar agora. Spurgeon tem um pensamento muito interessante. Ele diz: uma pequena fé levará nossa alma aos céus, mas uma grande fé trará os céus à nossa alma. Às vezes a nossa alma se acha cansada, sobrecarregada, e nós estamos precisando de um alívio. E não adianta você lutar em vão, não adianta você mentalizar, não adianta você racionalizar, não adianta você ficar procurando culpados. Você precisa descansar no Senhor. Você precisa entregar-se ao Senhor. Senhor, me ajuda, me ajuda. Tem fardos que você não vai se livrar nunca.
Tem pessoas que estarão na sua vida e você vai ter que ajudar essas pessoas até o fim. Essas pessoas não são fardos que Deus colocou na sua vida. Às vezes é uma mãe, às vezes é um pai, às vezes é um filho, às vezes é um parente. Às vezes é um menino especial que nasceu, Deus lhe deu. E você vai ter que cuidar dele até o fim. Isso é bênção de Deus na sua vida. Mas se você nesta manhã se sente cansado e sobrecarregado, diz: pastor, eu quero entregar meus passos para Jesus nesta manhã, eu quero ser aliviado por Ele, eu queria que você viesse aqui à frente, em nome de Jesus, para a gente orar. Toda a igreja vai orar por você. Nós somos irmãos na fé, nós temos que levar as cargas uns dos outros. E você essa semana ora por mim, ora pelo pastor Arival, diz: olha, pastor Arival tem uns fardos lá, olha, pode ter certeza. Pode vir. E fardo das preocupações com o rebanho. Ontem morreu Dona Maria do Carmo, né? E eu estava na jornada de adoração e cedo da manhã, chorando com a Aninha no telefone. Todo mundo conhece a minha história aqui. Dona Maria foi a primeira pessoa que me recebeu quando eu vim de Recife. E ela me deu uma palavra assim de muito ânimo. Ela disse: olha, está aqui a chave da casa pastoral, dá um jeito nessa igreja, porque essa igreja está, ó. Eu falei: obrigado pelo estímulo. Foi a companheira, era o pastor Quirino. Quem não se lembra da dona Carminha, né? Trazendo doce, trazendo geleia para a gente. E uma coisa que vai ficar na minha lembrança é que ela sempre trazia doce, não trazia vinagre. Ela gostava de fazer ambrosia. E ela está lá agora, segundo o pastor Hernandes, comendo pudim de leite com Jesus, né? Ele diz que lá no céu vai ter pudim de leite. Quantas lutas você tem carregado? Quantos fardos? E às vezes a gente acha que nós somos um homem de ferro, né? Capitão América, super crentes. E Deus carrega a gente. Vem para cá, meu filho, senta no meu colo aqui. Eu vou ajudar você. Amém? Bendito seja Deus, que dia a dia nos ajuda a levar o nosso. Ele leva o nosso fardo.